E vamos para um vídeo que, quando eu olhei assim, eu falei, mano, esse tem que ser o primeiro vídeo que eu tenho que ver. Que é o jogo que salvou a Nintendo. Eu acho que ele vai falar de Zelda Breath of the Wild, tá? Mas por que eu escolhi esse vídeo? Porque eu zerei nessa madrugada Zelda Breath of the Wild depois de um ano. Eu comprei esse PC aqui há um ano atrás, como presente de aniversário pra mim. E hoje eu terminei, depois de um ano praticamente, terminei Zelda Breath of the Wild. Eu fiz todas as missões, eu fui no meu tempo. Eu evitava pesquisar, obviamente pesquisar uma coisa ali a colar, mas eu evitava sempre pesquisar, era a minha experiência. Provavelmente eu esqueci muita coisa que aconteceu, principalmente locais das memórias. Eu fui atrás, tá ligado? As memórias eu realmente fui atrás. Eu acho que só vi uma ou outra, umas, no máximo duas eu pesquisei, mas, tipo, não como chegar lá, mas eu pegava a imagem do Google Imagens do campo aberto pra ter mais noção de espaço do que só aquela fotinha. E, cara, foi muito foda ver todo o local. Tipo, vira e mexe, as quests das fotos eu fui pegar mesmo, pra pegar de vez mesmo, depois que eu liberei todo o mapa, eu, pô, já passei por aqui, eu vou lá. Eu fiz muita quest secundária, eu acho que duas ou três missões secundárias vanilla eu não fiz. As de DLC eu não fiz mesmo, foda-se. As Divine Beasts da DLC eu não fiz, que. meme. Eu fiz o desafio da espada umas duas vezes. Duas vezes, que é que eu faço o médio, não fiz o difícil, porque aí já exige demais da minha capacidade. Então, mentira, eu acho que parei no médio. Eu acho que eu terminei o fácil, né? Lamentável. Mas foi muito foda eu zerar, tá ligado? Enfrentar o Ganon, que foi easy, até porque eu usei as Divine Beast. Provavelmente se eu não usasse as Divine Beast seria um pouco mais complicado. Mas eu. Cara, foi cada minuto. E Zelda Breath of the Wild, tô dando esse puta aparecer antes de começar o vídeo, porque eu preciso falar isso. Porque quando lançou o Switch lá em 2017, eu queria muito um Nintendo Switch. Eu queria muito um Nintendo Switch só pra jogar Zelda Breath of the Wild. Eu sou fã de Pokémon, eu tento jogar todos os jogos, tá ligado? Porque eu sou um imbecil. Mas o único motivo pra eu querer ter um Nintendo Switch sempre foi jogar Zelda Breath of the Wild. Sempre, sempre, sempre foi jogar. Porque aquele jogo pra mim marcou demais. Eu tava no auge dos meus 15 anos, tá ligado? E aquele jogo, eu olhava aquele jogo que eu ficava maravilhado, eu via séries e séries. Então, eu já sabia da lore, foi o jogo que me inicializou em Zelda de verdade. Eu já tinha jogado a Link to the Past, e eu só joguei porque tava no GBA e eu achava divertidinho. Mas o jogo que me iniciou mesmo foi o Breath of the Wild. Então, cara, pra mim que eu não sou fã de Zelda, pra mim que eu não sou nintendista, é um jogo muito especial. E, pô, eu quero saber como esse jogo salvou a Nintendo. Obviamente, se não fosse Zelda Breath of the Wild, fica o parecer aí. Mas eu acho que a Zelda Breath of the Wild é muito difícil falar em inglês. Do bem das ideias, bem das ideias. Um nome incrível, tá? Então bora lá. Prestes a encerrar sua conferência na E3 daquele ano, quando eles mostraram uma última. O ano era 2004. A Nintendo estava prestes a encerrar sua conferência na E3 daquele ano, quando eles mostraram uma Faz tempo, última hein? surpresa, um último jogo que levou o público à loucura. Oh my god. Tipo, 2004, o jogo lançou em 2017, tá ligado? Esse jogo era o próximo passo da franquia Zelda, sendo desenvolvido para o GameCube e que futuramente viria a se chamar The Legend of Ah, tá, esse Zelda é o Twilight Princess. Twilight Twilight Princess. Princess foi um jogo que causou toda essa comoção, principalmente pelo fato de ser o título mais sombrio e mais realista da franquia Zelda, indo na direção contrária de seu antecessor Wind Waker, principalmente nos Eu digo gráficos que, que ele por serem mais é no ano que eu estilizados, nasci. afetou nas vendas do jogo, principalmente no ocidente, passando a impressão de ser um jogo mais infantil, entre aspas, o que fez eles mudarem seus planos de Wind Waker 2 para um Zelda muito mais maduro, não só em visual, mas em toda a É o sua Ed, né, mano? proposta. E Pô, conforme os 2006, 2007, tá ligado? E os anos 2000 é uma
é uma pegada muito Ed. Você vê o Zack Slash, você vê o Shadow the Hedgehog, que é puro rock, tá ligado? Heavy metal, tá ligado? Tudo dark, Ed trevoso. Então, pô, é um produto dos anos 2000, tá ligado? Anos foram se passando, a Nintendo também começou a direcionar o seu foco para o projeto Nintendo Revolution, que talvez hoje você conheça como um tal de Nintendo Wii, que seria Realmente o Wii foi uma revolução. console de mesa dela e algo totalmente diferente de tudo que conhecíamos até então. É importante a gente lembrar o contexto da época. Na sexta geração de consoles, o PlayStation 2 foi soberano nas vendas, eliminando qualquer concorrência, sendo até hoje o videogame mais vendido de todos os tempos. E na mesma geração, Era de ouro, tá? a Microsoft estreou no mercado de consoles com o primeiro Xbox, que apesar de não chegar nem perto de Mamou igualar o Xbox Play 2 nessa em geração. vendas e Mamou. popularidade, ainda assim foi uma excelente estreia deles nos games. Enquanto isso, a Nintendo, já de olho no mercado, resolveu dar um passo à frente diferente no sucessor do GameCube, já que no Wii eles não iriam mais querer competir diretamente com o PS3 360, com consoles poderosos e gráficos realistas. Eles iam fazer algo inovador e morder uma outra fatia do mercado. Com um console focado em um sistema de movimento, um console que seria apelativo para todos os públicos, um console que no próprio nome dele já enfatiza a proposta de juntar as pessoas e se divertirem com algo diferente. E deu muito olha, certo. que Nintendo trocadilho. Wii foi lançado no dia 19 de novembro de 2006 e um dos títulos de lançamento dele foi justamente o Zelda Twilight Princess, sendo um jogo cross-gen, já que um mês depois ele recebeu uma versão pro GameCube. Trazer uma proposta mais madura, como muitos fãs queriam, somado com o sucesso e a inovação do Nintendo Wii, fez com que Twilight Princess se tornasse um sucesso absoluto, estampando uma das maiores médias do Metacritic, reviews das mais variadas, colocando o game como uma obra-prima e o mais importante, se tornando um dos Zeldas mais vendidos da história. Na E3 de 2010, a Nintendo anunciou The Legend of Zelda Skyward Sword, o próximo título principal da franquia e a grande promessa para o encerramento da geração do Nintendo Wii, que naquele ponto estava nos seus últimos anos de vida. Porém, quando Skyward Sword foi lançado em 2011, apesar das boas notas e inegavelmente ser um jogo excelente, ele não foi tão unânime assim entre os fãs. O fato de ser um jogo pensado e estruturado para fazer uso total dos controles do Wii era uma ideia bacana no início, mas na prática isso acabava atrapalhando um pouco a experiência de algumas pessoas, e essa ideia do sistema de movimento era algo que já estava perdendo um pouco do brilho na época. E algo que incomodou muita gente também foi uma certa linearidade no game, sendo um jogo muito mais de fases do que uma experiência centrada na exploração, como já era característico da franquia. E com tudo isso surgia a pergunta: qual seria o próximo passo da Nintendo? Qual seria o destino da franquia Zelda dali pra frente? Ainda mais considerando que o próximo console da Nintendo já estava batendo na porta e na época a gente mal sabia que o Wii U iria se tornar um fracasso. No vídeo de hoje eu vou te contar toda a história do desenvolvimento de um dos melhores jogos da franquia Zelda e o jogo que ajudou a Nintendo a se recuperar de tempos sombrios com o console. Esse jogo aí, o que salvou a Nintendo não tá escrito, tá? The Legend of Zelda Breath of the Wild. Caralho, esse jogo é muito foda. Puta, que jogo foda. Rasgando elogios, tá? Preciso comprar um suporte pro meu microfone. Cara, eu cheguei a chorar jogando esse jogo sem zoeira. Quase cheguei a chorar no final. Mano, muito foda. O ano era 2013, mais especificamente em janeiro. Zelda Breath of the Wild estava nas fases iniciais de desenvolvimento e ele sequer tinha um conceito do jogo definido. Mas tiveram dois pilares que foram cruciais. Cara, esse jogo é muito lindo, vai se fuder, que jogo lindo. Que basicamente eram dois objetivos simples: redescobrir a essência e quebrar paradigmas. Eles queriam fazer um jogo que obviamente respeitasse o legado da franquia, mas que ao mesmo tempo fosse algo diferente e inédito. Eles voltaram lá para a época do Nintendinho e começaram a estudar Foram longe. Quais princípios, quais fatores que fizeram Zelda se tornar o que é hoje. E se tratando de um jogo novo,
quais desses aspectos deveriam se manter e quais poderiam ou deveriam ser atualizados? Essas perguntas foram cruciais para elaborar o que viria a ser o Breath of the Wild. E olha, a criatividade dos caras rolou solta, viu? Porque acredite se quiser, mas os desenvolvedores chegaram a trazer à tona a ideia do Link ser atacado por aliens no jogo. Eita Só pra porra! ver no que ia dar. Mas depois de um tempo eles chegaram em um conceito definitivo que era baseado em uma ideia muito simples e objetiva: criar um jogo sem limites, um jogo onde as pessoas poderiam explorar um mundo vasto da maneira que bem entenderem, trazer um mix entre a liberdade e a recompensa, onde você constantemente sente a sensação de estar vivendo uma aventura e a cada novo cenário você tem uma grande descoberta. A questão é, Cara, até hoje eu não consigo acertar o parry do escudo. Pra mim é um desafio acertar o parry do escudo, tá? como que a gente faz isso? O primeiro passo foi olhar para os jogos anteriores e identificar aquilo que impediria eles de atingir o objetivo desse novo Zelda, caso eles ainda permanecessem com os métodos tradicionais. E eles identificaram 3 pontos principais. Primeiro de tudo, eventos pré-determinados. Eles perceberam que se a história e a progressão do jogo seguisse por um caminho scriptado, onde não importa o que você faça, tudo vai acontecer naquela ordem específica, daquele jeito específico, isso acabaria tirando um pouco da sensação de liberdade do jogador, porque soaria mais como alguém por trás das cortinas comandando. Não é à toa que, tipo, se você sair do Grand Plateau, você pode ir literalmente pro castelo, tá ligado? Enfrentar o Ganon. Foda-se as Divine Beast, foda-se as memórias, foda-se o mundo. Vá lá enfrentar o Ganon com 3 corações e muita fé. No teatro do que os jogadores de fato descobrindo aquilo organicamente. Segundo, trazer não só uma história, mas uma experiência como um todo que já é pré-determinada, onde todo o gameplay é pensado, estruturado para funcionar de uma forma certa e você só é capaz de avançar no jogo se jogar daquele jeito. E terceiro, cenários impassáveis, aquela sensação de você ter um cenário limitado, onde você até pensa que pode escalar aquela parede, você até pensa que pode chegar em tal lugar, mas o jogo não deixa porque o level design não foi projetado para isso e o jogo quer que você siga pelo script. E eles também mencionam um aspecto extra, que é o fato de que se você está preso num puzzle, por exemplo, todas as respostas vão estar na internet. Então por que eu me daria o trabalho de pensar, encontrar a resposta, pensar e resolver o enigma, sendo que alguém já fez isso por mim, já disponibilizou de graça, fácil? Acontece que ao remover todas essas limitações, eles encontraram a chave do que seria Zelda Breath of the Wild, que era justamente abrir mão de ser um jogo passivo e se tornar um jogo ativo. Lá ele. Que diabos é um jogo ativo? Voltando no exemplo das paredes, enquanto muitos jogos barram você de avançar porque aquilo é uma parede invisível, por que a gente simplesmente não deixa o jogador tentar escalar? Já que tu quer, vambora, vai! Pode ser que o Link não tenha estamina suficiente para chegar no topo e você vai cair, ou pode ser que você consiga de fato escalar e descubra algo novo, ganhe uma recompensa, explore um lugar que não tinha visto antes. Eles também se aprofundaram bastante na ideia de ter um design multiplicativo, onde o mundo reage às ações do jogador e tudo é interativo e conectado, o que transforma o Zelda em uma espécie de playground, entre aspas, porque tudo depende da sua criatividade. Os mesmos itens que você pode usar para resolver um puzzle, podem ser os itens que vão te ajudar a ganhar vantagem em um combate. A mesma árvore que você escala pode ser a árvore que você derruba o tronco e joga ele no rio para atravessar uma maré. Muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a minha experiência jogando Tears of the Kingdom e eu disse algo mais ou menos assim: imagine que você é um desenvolvedor e naturalmente para trazer uma progressão para o seu jogo, você cria um problema para o jogador, mas ao invés de pensar em uma solução para esse problema, você cria mecânicas e objetos variados para que o jogador ache uma solução por conta própria e não você. Essa é a filosofia que deu vida a Breath of the Wild. No entanto, apesar da ideia ser bonita no papel, fazer isso virar realidade não seria fácil, então o que eles fizeram foi criar um protótipo 2D do jogo como se fosse um Zelda de Nintendinho Ó, que testar foda! essas mecânicas, testar esse mundo reativo que eles queriam trazer, não só para ver se as ideias de fato iam funcionar, mas também para apresentar o conceito do jogo para as pessoas, principalmente executivos. E o curioso é que na prática esse protótipo só parecia 2D porque o ângulo de câmera quando você jogava era 2D, porém nas entrelinhas aquela build era sim tridimensional.
Para criar o sistema de físicas, a Nintendo utilizou as tecnologias da Havok no Zelda. Com certeza você já jogou vários jogos nos últimos, sei lá, 20 anos e viu a logo da Havok alguma vez na introdução ou até na parte traseira da capa do jogo, mas não sabia exatamente o que era isso, né? Pois bem, a Havok é resumidamente uma engine focada especialmente na aplicação de física nos jogos, e muitos dos AAAs que você conhece e já jogou usam o motor da Havok. E durante a apresentação da Nintendo na GDC, justamente quando eles estavam falando dessa questão de física nos jogos, eles contam um pouco sobre algumas mentiras bem-vindas, entre aspas, que os jogos trazem. Em praticamente todos os jogos sempre tem alguma coisa, uma animação, uma movimentação específica, ou até mesmo mecânicas-chave na gameplay que simplesmente não fazem sentido algum na vida real. No próprio Breath of the Wild, por exemplo, tem umas coisas meio absurdas ali. O Link pode parar um objeto no tempo, dar porrada nele pra acumular energia e quando ele sai da trava temporal o bagulho sai voando, tá ligado? Mas eles explicam que essas mentiras bem-vindas não só são comuns, como também necessárias para os jogos acontecerem, por questões de design, por exemplo. Eles têm uma ideia, eles têm um conceito de uma E também é mecânica que ficaria legal no jogo. o fantasioso, né? Tipo, não precisa cumprir totalmente as leis da física do mundo real. Porque senão eu vivo a vida, tá ligado? Eu não vou jogar Zelda. Tirar aquilo do papel, é necessário fazer gambiarra. Às vezes eles contam essas mentiras pensando na própria diversão da gameplay, pois se você fizer algo muito realista, pode acabar ficando chato. Por exemplo, no próprio Zelda, imagine que toda vez que você fosse cozinhar no jogo, tu tivesse que fazer um minigame com o Link misturando todos os ingredientes. Bah, que coisa ruim. Comida, tá ligado? Talvez isso até fosse legalzinho na primeira vez, mas depois de 10, 20, 30, 50 horas de gameplay, provavelmente se virar um pé no saco. Por isso, o jogo tem uma solução simples. Você simplesmente escolhe os ingredientes no inventário, taca tudo na panelinha e magicamente a comida sai pronta. Se tu fizer um elixir, por exemplo, a panela já vai até providenciar o pote de vidro para você guardar a poção. Faz sentido? Não, mas dane-se. Isso sem mencionar que essas pequenas mentiras ajudam a trazer realismo. Não realismo pra gente, óbvio, mas sim realismo pro mundo do jogo. Afinal, é um mundo fictício, fantasioso. Naturalmente, coisas que não fazem sentido ou sequer são possíveis pra gente, podem fazer sentido naquele universo. E isso até ajuda você a ficar imerso na gameplay. E lá vem o Wii U, que quase fudeu a Nintendo. Mas o Boticário, né? Antes de voltar pro Zelda, é importante a gente lembrar de como estava a situação da Nintendo na época. Em 2011, no mesmo ano de lançamento do Skyward Sword, e ainda muitos anos antes do Breath of the Wild das caras, a Nintendo anunciou oficialmente o seu console de nova geração da época, o famigerado Wii U, que novamente tinha como proposta seguir caminhos diferentes com ideias inovadoras, ao invés de competir diretamente com PlayStation e Xbox. A grande novidade, o grande tchan do Wii U era o tal do Gamepad, um controle que era meio que um tablet gigante que possibilitava novas maneiras de interagir com jogos e ao mesmo tempo trazia uma sensação de continuidade, já que seu videogame estava na sala, por exemplo, e se seu pai quisesse assistir TV, tu podia continuar jogando na tela do Gamepad. Entretanto, mal sabia a Nintendo que o Wii U seria um dos maiores fracassos da história da empresa. Só não dá pra ser pior que o Virtual Boy, né? Afinal, enquanto o Wii tinha sido um fenômeno, passando da marca de 100 milhões de unidades vendidas, o Wii U foi um completo oposto e vendeu apenas 13,6 milhões de unidades em todo o seu ciclo de vida, sendo o console menos vendido da história da Nintendo. Tá, mas por que exatamente o Wii U foi um fracasso? Bom, primeiro de tudo, comunicação. Para muita gente, o Wii U passava a impressão de ser mais um acessório do Wii ou uma variante melhorada do Wii, como a gente vê nos dias de hoje, por exemplo, com o PlayStation 5 Pro e tudo mais, do que de fato um console de nova geração. E a comunicação da Nintendo não ajudava muito nessa questão também, já que na E3 de 2011, onde ele foi anunciado, a Nintendo falou muito sobre o Gamepad, mas pouco falou sobre o console em si. E o principal, é claro, jogos. E por falar em jogos, aqui entra o segundo problema. Algo que dificultou muito a vida do Wii U, principalmente no seu período inicial, foi a ausência de jogos, porque muitas empresas multiplataformas simplesmente não tinham interesse em trabalhar com o Wii U, porque além dele ser um hardware fraco, principalmente considerando que o PS4 e o Xbox One já estavam batendo na porta,
a arquitetura dele também era diferente das demais, e isso traria ainda mais dor de cabeça na hora de portarem seus jogos. E no caso dos exclusivos, que são um grande destaque, afinal a Nintendo faz jogos maravilhosos, realmente, olhando hoje, o Wii U tem uma biblioteca de exclusivos incrível, mas obviamente esses jogos não saíram da noite pro dia. Mario Kart 8, Donkey Kong Tropical Freeze, por exemplo, que as pessoas amam, só foram ser lançados em 2014. E isso dificultou muito o início de vida do console. Sem o auxílio de jogos multiplataforma, a Nintendo tinha que sustentar o console sozinha. Mas obviamente jogos demoram para ficar prontos, principalmente aqueles com a mais alta qualidade possível, que é o que a gente espera da Nintendo. E isso, infelizmente, foi uma questão que Aí a Nintendo mamou, Wii U tá? teve Aí sido foi burrice tempo. delas mesmo. E é justamente Dela mesma, né? nessa brincadeira que entra Zelda Breath of the Wild. Pensa que é bizarro, porque Zelda Breath of the Wild é um port do Wii U pro Switch, tá ligado? Não é um jogo do Switch em si. Que vimos um vislumbre de um Zelda no Wii U foi no próprio anúncio do console, onde vimos uma tech demo de um Zelda HD para mostrar o poder do novo videogame. Mas aquilo obviamente não tinha nada a ver com um jogo novo, era só um vídeo para exemplificar como seria o novo videogame. Até porque o estilo artístico dessa tech demo é totalmente diferente do que vemos em Breath of the Wild, e isso é algo que a gente vai se aprofundar já já. O novo Zelda só foi de fato ser anunciado em janeiro de 2013 em uma Nintendo Direct focado em jogos de Wii U, e o Eiji Aonuma, que é o principal produtor da série Zelda, E só saiu em 2017. de um novo jogo, Bizarro. e falou a respeito dessa ambição deles de quebrar paradigmas da franquia. Mas foi só isso mesmo, não teve trailer, não teve imagem, não teve nada. Afinal, não tinha nada para ser mostrado, porque como eu disse, em 2013 o jogo sequer tinha um conceito ainda, ele estava em fase de planejamento, em uma fase muito inicial de desenvolvimento. Mas isso mudou na E3 de 2014, onde a Nintendo finalmente mostrou o primeiro trailer do jogo, sem revelar o título ainda, mas trazendo um vislumbre do visual que o novo Zelda teria. Muito pica. Ainda em 2014, mais especificamente no The Game Awards, a Nintendo trouxe um vídeo do Eiji Aonuma e do Shigeru Miyamoto jogando uma demo do novo Zelda para dar um gostinho de como seria a gameplay. No entanto, dá pra ver que essa build era bem crua ainda, porque os gráficos estavam bem simplesinhos, a movimentação do Link me parece meio robótica ainda, o HUD era completamente diferente do que vemos no jogo final, mas essa apresentação já serviu para introduzir a gente na ideia de como ia funcionar o mundo aberto do jogo. Esse é o projeto que a gente vai fazer junto contigo na semana do zero ao Oh, programador meu contratado. E o melhor é Deus. que tu não precisa Mais saber nada de propaganda. fazer ele junto com a gente. Porque fazer esse projeto A direção de arte é um dos aspectos mais fundamentais de um jogo. Vocês lembram que no começo do vídeo eu mencionei que alguns fãs, principalmente no ocidente, torceram o nariz pro Zelda Wind Waker por causa do estilo artístico dele, que até fez a Nintendo mudar o rumo no Twilight Princess e fazer um jogo mais realista? Então, curiosamente, se a gente olhar hoje, Zelda Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom estão visualmente muito mais próximos de um Wind Waker do que de um Twilight Princess, e na GDC eles explicam por que escolheram voltar pro cel shading ao invés de continuar Porque no envelhece muito melhor e é muito mais elaborando foda. o projeto, a equipe fez alguns testes pegando os últimos Zeldas principais lançados, ou seja, Skyward Sword, Twilight Princess e o Wind Waker, e fizeram uma adaptação de algumas imagens dos três jogos para ver qual tinha envelhecido melhor visualmente e tentar imaginar como seria um Zelda moderno com cada uma das abordagens, com cada estilo artístico dos três jogos. E pra surpresa, dos três jogos o que melhor tinha envelhecido foi o Wind Waker, justamente pelo fato dele ser o menos realista. Se a gente pegar o Twilight Princess, por exemplo, obviamente ele continua sendo um jogo bonito até hoje, mas querendo ou não, hoje em dia já dá pra você bater o olho nele e saber que é um jogo mais antigo, um jogo que saiu entre o final da sexta e início da sétima geração, que foi praticamente 20 anos atrás.
E por ser um jogo mais realista, naturalmente a tecnologia avançou de lá pra cá, saíram jogos tecnicamente superiores. Esse é um problema que os jogos realistas têm, o envelhecimento deles é mais cruel porque eles estão diretamente alinhados com a tecnologia da época. Agora, em contrapartida, o Wind Waker é um jogo mais antigo que o próprio Twilight Princess, porém até hoje ele é visualmente intacto. Se ele fosse lançado agora em 2025, eu acreditaria que era um jogo novo porque o estilo de arte é muito mais Realmente, o estilo artístico ajuda bastante no O game. fator que definiu o estilo artístico que a Nintendo queria seguir no Breath of the Wild. Em 2013, eles estavam produzindo uma versão HD do Wind Waker pro Wii U e os diretores chamaram o Satoru Takizawa, que é o diretor de arte do jogo, e em menos de um minuto foi decidido que aquele seria o estilo que eles queriam pro Breath of the Wild. Mas não foi só isso, a Nintendo optou pelo cel shading também por questões de gameplay, pensando nas mecânicas do jogo, porque quanto mais estilizado, quanto menos realista o jogo é, mais você tem o direito de mentir, entre aspas. Se você pegar ideias malucas, ideias que até desafiam a lógica do mundo real, elas são muito mais convincentes com esse estilo gráfico do que com gráficos mais realistas, e isso ajudaria a trazer o estilo de gameplay que eles queriam, e o mais importante, é claro, preservar a diversão. Breath of the Wild foi anunciado para lançar inicialmente em 2015, porém o jogo foi adiado para 2016 porque eles precisavam de mais tempo. Só que a gente mal sabia que nem em 2016 o jogo ia ser lançado, por culpa de dois fatores. Primeiro, o jogo já estava nas fases finais de desenvolvimento, mas eles precisavam de mais tempo para polir melhor ele, cuidar melhor da parte da física, trabalhar na implementação do E a física é muito boa, tá? e outros fatores que precisariam de atenção extra. Segundo, entre 2015 e meados de Meu 2016, Deus, que porra é essa? começaram a surgir uns papos sobre o tal novo videogame da Nintendo. Na época ele tinha um codinome Eu vivi nessa época, tá? NX, Essa e época eu não demorou peguei. muito pra começar os Não era muito lançamentos nintendista, da mas aí plataforma. foi foda. Eles indicavam que o sucessor do Wii U seria um console híbrido, que usaria cartuchos, contaria com tecnologias NVIDIA ao invés de AMD, não teria retrocompatibilidade nativa com os outros consoles. This is the Nintendo Switch. A gente vai falar a respeito do próximo console da Nintendo, que agora tem um nome final, que é Nintendo Switch. No dia 20 de outubro de 2016, que também foi o exato mesmo dia que a Rockstar soltou o primeiro trailer do Red Dead Redemption 2, Aí é putaria, a tá? Nintendo revelou oficialmente o tal NX, que era o Nintendo Switch, que seria um console híbrido, trazendo tanto uma experiência tradicional como um console de mesa, quanto um videogame portátil que você poderia levar para qualquer lugar jogando os mesmos jogos. Um dos motivos de eu querer o Nintendo Switch é esse Foi um aí. console que conquistou o público mesmo antes de ser lançado. Ele não abria mão do espírito da Nintendo de trazer coisas inovadoras e diferentes, mas já demonstrava ser um passo muito mais maduro e bem calculado do que foi o Wii U. E obviamente, Eu tenho medo do o Switch primeiro 2, jogo tá? que apareceu no trailer do console foi o Breath of the Wild, confirmando que de fato ele seria cross-gen. Zelda seria a grande despedida do Wii U e ao mesmo tempo um início com o pé direito na geração do Switch. Aí eles jogaram bem, tá? Jogaram safe. Ih, porra, Bibis, faz isso comigo não. Faz competição. Breath of the Wild foi concebido inicialmente como um jogo de Wii U, mas ao longo do desenvolvimento foi estabelecido que ele seria cross-gen e seria o título de lançamento do Nintendo Switch, o que a princípio era algo que traria mais trabalho e dor de cabeça para os desenvolvedores, né? Porém, na GDC eles contam que fazer o port do Switch foi bem mais tranquilo do que eles imaginavam que seria. O Nintendo Switch, por causa do avanço do console, do Dev Kit trazer uma arquitetura muito mais amigável que o Wii U, eles contam É porque é muito melhor, por exemplo, fazer um jogo pensado, por exemplo, pensado para o PlayStation 1 e depois portar pro PlayStation 2 do que fazer um jogo de PlayStation 2 e portar pro PlayStation 1, tá ligado? É muito mais fácil, logicamente, obviamente na minha lógica leiga, que é muito mais fácil você fazer um jogo cross-gen pensando no console atual e depois aperfeiçoar pro próximo, tá ligado? Pra mim, porra, isso aqui é lógica pura. É bem melhor do que, por exemplo, lá no Cyberpunk 2077, que foi bugado pra caralho no lançamento. E
Era CrossGen. Porra, era terrível. Você vê os vídeos do bicho rodando no PlayStation 4, era... Não, PlayStation... PlayStation 4 ou PlayStation 3 que o 77 saiu? Acho que foi o... PlayStation 4 que saiu queimando, tá ligado? Porque o jogo era pensado na próxima geração, tá ligado? Mas rodava porcamente na geração anterior, porque não foi pensado pra rodar na geração anterior. Então, ó, logicamente, lembrando, lógica liga, é muito mais fácil pensar num jogo, fazer um jogo para Nintendo Wii U e depois portar pro console seguinte, que vai ter uma arquitetura melhor, vai ter como trabalhar melhor, vai ser mais potente. Então, porra, a não ser que seja uma aberração aqui no PlayStation 3, que a arquitetura do PlayStation 3 era, porra, aquilo ali não existe. Tipo, não é à toa que PlayStation 4 tem muito remaster, não por incompetência do PlayStation 4 e nem dos desenvolvedores, e sim porque a arquitetura do PlayStation 3 era tão merda que era impossível você ser compatível com o PlayStation 4. Não é à toa que tem PlayStation 4 tem muitos remaster. Agora eu não aceito que o PlayStation 5 tem uma porrada de remaster, tá ligado? Aí a Sony tá sendo filha da puta mesmo, arrancando dinheiro que nem o governo arranca dinheiro do povo. Porque, porra, o PlayStation 4 já tem uma arquitetura boa. É uma arquitetura decente, tá ligado? O PlayStation 5 é o upgrade do 4, uma coisa e outra nova. Mas potência gráfica e de processador. A arquitetura é quase, tipo, poucas mudanças. É o 4.2, tá ligado? É o 4 melhor. Aí fica lançando. Então, tipo, o remaster do The Last of Us do PlayStation 4 deveria rodar no PlayStation 5. Mas não, vamos lançar o remake, entre aspas, do The Last of Us. Porra, aí é foda. Então, aí fica lançando remaster. O melhor emulador de PlayStation 4 ultimamente é o PlayStation 5. Eu, tipo, sinceramente, eu tenho mais vontade de comprar um Nintendo Switch 2 do que comprar um PlayStation 5 ou um Xbox Series, tá ligado? Se eu comprasse um de nova geração mesmo, sem ser o Switch 2, era o Series S, tá ligado? Infelizmente ia me converter pra mídia digital, porque além de ser mais barato, o console em si, porra, bem melhor do que pagar, sei lá, prefiro em vez de pagar 300 conto, não, 3 mil conto em um console, tá ligado? Do que pagar 4 mil, 4, 5 mil no console que não tem jogo, porra. Sendo que o Xbox Series S eu simplesmente pego meu Game Pass, assino lá, tem uma porrada de jogo Persona, e seja feliz, tá ligado? Mas, porra, Nintendo Switch 2, cara, minha meta é comprar um Nintendo Switch 2, tá ligado? E olha que eu não sou nintendista. E o que eu vou fazer? Quando lançar o jogo de Zelda daqui a 7 anos pro Nintendo Switch 2, eu comprarei. Me dê, papai, me dê. E simplesmente tacar o jogo pra rodar no Switch no pelo, sem qualquer otimização. Por padrão, o Zelda já era estável e rodava com frame rates iguais ou até maiores que o Wii U. Breath of the Wild caiu como uma luva no Switch, porque naturalmente quando lança uma nova geração, os primeiros jogos tentam usufruir e demonstrar bem as funcionalidades novas do videogame. Isso foi muito mais safe, melhor do que aquela desculpinha lá do Pokémon Scarlet Violet. Ah, mas o jogo foi pensado pra rodar no Switch 2, que o console é muito mais forte, que não sei o que, porra. O Switch 2 é o Switch 1 maior, tá ligado? Com o processador um pouco melhor. Tipo, não mudou a arquitetura, porra. Deviam ter feito o que fizeram aqui, jogaram no safe. Porra. Fizeram um jogo pensado pro Wii U, mas é tão bem otimizado, tão bem feito, que rodou no Nintendo Switch tranquilamente, com mexer em quase nada. Então o Pokémon Scarlet Violet tinha que ter essa mente, tá ligado? Vou fazer um jogo pensado no Nintendo Switch, mas que rode bem no Switch 2. Não, vamos lançar um jogo pro Switch 2, fudeu, não vai dar tempo de... O Switch 2 não vai lançar agora, vamos fazer essa porra rodar no Switch, todo bugado. Porra. Aí é foda, né? Não sei se foi a Nintendo chegou, então o Switch 2 vai lançar esse ano. Porra, não vai dar, vai ter que demorar pra 2 anos. Se dá seus pulos aí. Eu não sei como foi isso. Mas, porque na minha mente, e eu acho que é bem melhor. Seguinte,
vamos fazer um jogo com o kit dev do próximo console que ainda não foi anunciado, mas ele vai ter que lançar pro próximo console que não foi anunciado. Agora, por exemplo, se estamos fazendo um jogo cross-gen, o jogo cross-gen tem que ser pensado para o console agora. Obviamente, não sei se Scarlet Violet foi pensado para o ser cross-gen. Eu acho que não, porque tem que lançar Pokémon todo ano. Graças a Deus não lançou nenhum Pokémon em 2024. Mas, tipo, Pokémon tem que lançar todo ano, então não tem como. Então, se o Switch 2 estava sendo planejado para lançar em 2025, porra, porque eles fizeram baseado no Switch 2? Ainda acho essa desculpa muito preguiçosa. Que, não, o Scarlet Violet foi pensado para rodar no Switch 2. Mentira do caralho. Pra mim, isso é uma mentirada da porra. Pra mim, foi mais um burnout da Game Freak, tá ligado? Incompetência da Pokémon Company. Incompetência da Game Freak por não, sei lá, a franquia mais rentável do mundo. Tipo, e nego trata a Game Freak como se fosse. Como posso dizer? Como se fosse. Um, uma empresa indie, como se fosse uma desenvolvedora indie, caralho. Mano, era pra ter no mínimo, umas 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas fazendo jogo de Pokémon, caralho. Tá ligado? Era pra ter muita gente fazendo um jogo de Pokémon. Por exemplo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Quantas pessoas fizeram Red Dead? Red Dead 2. Eu vou pegar um exemplo muito, muito fora da curva, mas bora lá. Red Dead. Opusita. Red Dead Redemption 2. Game Devs. Quantas pessoas trabalharam? Peraí. Tá bom, mas quantas pessoas? Não dá pra saber. Não sei quantas pessoas. Vou ficar devendo essa informação aí, tá? Vou ficar devendo. Mas, tipo, da última vez que eu vi, fake news aí, depois vocês pesquisam. Se não me engano, foi papo de 2 mil pessoas pra fazer Red Dead 2, tá ligado? De Game Dev. Posso falar uma merda do caralho aqui. Mas, tipo, o nego fala da Game Freak como se fosse um indie. Gente, Pokémon renta pra caralho, então. Eu sei, todo discurso de ódio que eu tenho para com a Game Freak e a Pokémon Company, eu vou fazer, desculpem. Eu sei que é pra fazer Zelda um bagulho mais simples. Mas, pô, isso aqui é o exemplo de que temos um console novo que vai ser lançado. Porra, a gente não tem certeza se vai conseguir lançar um jogo pra ele. Não é mais fácil jogar no safe e fazer com o console atual. Depois dar alguns buffs de performance e de gráficos nele. Do que montar um jogo para o console posterior e depois retroceder. Porra, aí. Por isso que eu falo que é mais um burnout da Game Freak do que essa desculpinha esfarrapada, tá? Na cabeça dos Desabafei, desculpa. Como que eles poderiam utilizar bem as novidades do Switch no Zelda? Como eles agregariam valor nessa versão? E na prática, a resposta foi muito mais simples do que imaginavam. Eles perceberam que o maior valor que o Zelda poderia agregar no Switch era justamente ser um Zelda. Hoje em dia, em 2025, a gente tem esses PCs portáteis como Steam Deck, ROG Ally, compartilhando a mesma biblioteca da Steam que você tem no seu PC de mesa. Os iPhones novos estão vindo com chips tão poderosos que eles já rodam jogos como Resident Evil, Death Stranding, por exemplo. Então sim, no mundo de hoje, um hardware portátil rodar nativamente um jogo AAA não é algo mais tão absurdo assim. Mas em 2017, quando o Switch saiu, as coisas eram muito diferentes. Videogames portáteis, durante muitos anos, foram tratados como algo diferente dos consoles de mesa. Coitado do Vita, tá? Fazer com 3DS, por exemplo. Meu irmão, o que o 3DS carregou a Nintendo nas costas na época do Wii. E o 3DS é um guerreiro, tá? O Nintendo 3DS sangrou pro Switch voar, tá? 3DS andou, engatinhou pro Switch voar. Porque esse moleque aí, esse guerreiro, porra. Até tinha jogos como Super Smash Bros. Que saía simultaneamente no 3DS e no Wii U, mas de modo geral eram plataformas diferentes, que rodavam jogos diferentes, e o console de mesa era o centro de tudo. Era ali e só ali que você tinha os maiores jogos, os grandes AAA.
E o portátil era um videogame à parte, com uma biblioteca de jogos à parte. No entanto, o Switch chegou com uma visão de mercado e uma proposta visionária e mudou isso. Ele era tanto um console de mesa quanto um portátil ao mesmo tempo. Eu acho que isso mudou a indústria Mais e dividida. eu acho que isso aí, tipo, porra, é prova cabal que a indústria mudou a percepção de como são os jogos portáteis, tá ligado? Do que é como deve ser um game portátil. Eu tô que os celulares hoje estão muito foda, porque a gente só rodava emulador de, tipo, porra, no máximo um limite PlayStation 1, tá ligado? Era o limite da época, mais ou menos. Hoje tem. Que roda PlayStation 2, gente. Roda PlayStation 2 tem PC. O meu PC, que é bom, não roda PlayStation 2. Tem celular que roda PlayStation 2 fácil. Então, porra. O Nintendo Switch mudou a mente de muita pessoa do mercado de jogos e de celulares. E falou, porra. Tem como a gente mudar isso aí, né? E quero saber o que o Switch 2 vai fazer pra competir com os celulares, tá ligado? Os celulares e tablets. A tensão dela entre duas plataformas diferentes, porque uma plataforma sozinha já daria conta do recado. E voltando pro Zelda, o fato de você ter um jogo dessa magnitude, o título com maior nível de investimento da Nintendo, um AAA de console de mesa, rodando num portátil que você podia levar pra qualquer lugar, por si só já tornava o Switch um console atraente. Eles não precisavam de firula, não precisavam ficar inventando coisinha no jogo pra justificar a compra de um videogame novo. Porque o jogo por si só o fato dele ser um Zelda, já fazia esse trabalho. Não é tão que esse jogo vendeu o Switch pra mim, aí, apesar de eu não ter comprado. Cara, eu tô 40 minutos aqui falando do Switch. A principal preocupação dos devs na hora de construir o mundo aberto do jogo era determinar o escopo dele, o quão grande o jogo deveria ou não deveria ser. O melhor mundo aberto que eu já joguei, tá? Pro mapa, entender até que ponto seria divertido. Obviamente que eu comprei Red Dead Redemption 2 recentemente. Então eu preciso primeiro terminar de jogar Red Dead 2 pra falar essa afirmação. Mas até agora que eu joguei o Zelda Breath of the Wild é o melhor que eu já joguei até então. Tá ligado? Obviamente preciso zerar o Red Dead 2, que porra, as bolas do cavalo são muito fodas. Mas, né, isso aí. Divertido, ou deixaria de ser divertido explorar o game. Eles contam que chegaram a se basear na geografia de Kyoto, no Japão, pra Foda, tentar tá? buscar esse Foda. raciocínio. Na vida real, se você morasse no centro de Kyoto, por exemplo, quanto tempo levaria pra chegar até o lugar X? Até o restaurante Y? Quanto tempo ia demorar até você ficar entediado no trajeto? Foi essa linha de pensamento que eles seguiram na hora de construir o mapa do Breath of the Wild. O Eiji Aonuma explica que o processo de elaboração da história é bem complicado, porque se não tomar cuidado ao focar demais na história, isso pode acabar prejudicando o gameplay, que querendo ou não, é o grande centro de um jogo de videogame. Realmente. No Breath of the Wild, o desafio deles era como contar uma boa história, mas que fizesse sentido com a proposta de liberdade total no mundo aberto que eles tanto almejavam. Como contar uma história de uma maneira que soe orgânica e não scriptada. Muito foda a história. O conceito e a estrutura da história definida, eles ainda tiveram alguns desafios. Eles contam que de todos os personagens do jogo, o mais difícil, na verdade, a mais difícil de estabelecer foi a própria Zelda, mais até do que o próprio Link, que é o protagonista. Falando do visual dela, os escritores tinham um ponto de partida com a personalidade dela, como a Zelda agiria, quais seriam as características pessoais dela, tudo do ponto de vista narrativo. Mas os designers iam pelo caminho oposto. Como será que a Zelda ia se parecer? A primeira impressão que ela passa? Que tipo de cabelo ela usaria? No fim, a junção de todos esses fatores deu origem à versão final da personagem. E mesmo depois Muito foda, eu gostei muito da Zelda. estava avançado, a Zelda sempre A construção de personagem da Zelda nesse jogo é muito foda. Obviamente não joguei os outros Zeldas, apenas a Link to the Past, mas porra, essa Zelda desse jogo pra mim, construção perfeita de uma personagem feminina, tá? Mano, poucas personagens femininas na mídia é tão forte, tão foda quanto essa Zelda, tá ligado? Ah, mas o estereótipo da princesa que tem que ser samba, que não sei o que, sei lá o que. Meu irmão, joga esse jogo, mas tire a sua mente deturpada, porque é muito foda isso aí, tá? Muito foda. Voltava a ser um ponto de discussão. Em cutscenes, por exemplo, eles discutiam sobre qual ângulo de câmera ficaria melhor pra ela. Altera isso, altera aquilo.
porque as pessoas tinham E design muito óticas pica, tá? diferentes de como a Zelda deveria ser no jogo, mas todo mundo tinha um senso comum de que ela precisava ser perfeita. Ela é uma heroína, ela carrega o nome do jogo mesmo não sendo a protagonista. E eles tiveram muito cuidado ao construir É porque o Link, ele é o protagonista, mas a Zelda é a personagem principal. essa personagem. As ruínas ancestrais do Breath of the Wild tiveram inspirações nas cerâmicas do período Jomon, uma pré-civilização do arquipélago japonês. O período Jomon aconteceu cerca de 16.500 anos atrás, como uma civilização pré-japonesa que eram caçadores. No entanto, o mais interessante é que eles já tinham uma estrutura social bem organizada, eles tinham comércio, principalmente de alimentos, mas também vendiam outros utensílios, tinham hierarquia, onde era possível identificar uma posição de cada indivíduo através dos adornos utilizados. E algo que ficou muito icônico e característico desse período eram justamente a arte das cerâmicas que eles faziam. Então esse foi o principal fator, a principal base que a Nintendo utilizou na hora de fazer as ruínas ancestrais do Zelda. Então quando você acha uma Shrine, por exemplo, todo o design dela, toda essa parada ancestral é justamente inspiração do período Jomon. Zelda Breath of the Wild lançou no dia 3 de março de 2017, sendo o principal título de estreia do Nintendo Switch. O jogo estampou uma média de 97 no Metacritic, sendo Mano, existe jogo pré-Breath of the Wild e pós-Breath of the Wild. Isso é notório. Notório. Ah, mas Red Dead tem o melhor mundo. Porra, é porque é muito mais fácil você emular o mundo aberto de Zelda, que é muito bom, muito competente, do que o Red Dead 2, que é tipo, é muito detalhe. É muita coisa foda. É muita coisa. O scope é muito gigantesco, tá ligado? Do Red Dead. E ninguém, apenas a própria Rockstar consegue repetir o feito dela, tá ligado? Já sabe os caminhos. Mas todo e qualquer outro estúdio que tentar fazer vai ser porcamente ou só uma cópia mal feita. Não é à toa que tem muito estúdio que copiou o sistema do Breath of the Wild e ficou ou ok ou pra... Esquece essa porra aí. mundialmente aclamado como um dos melhores jogos de todos os tempos. Ele ganhou o prêmio de Game of the Year em 2017 no The Game Awards e também ficou Merecido, conhecido hein? por muitos como um divisor de águas no gênero de mundo aberto, já que apesar de não necessariamente ele ser revolucionário, porque eu particularmente, pelo menos, acho que é muito difícil revolucionar a indústria hoje em dia, mas fato é, Breath of the Wild ajudou sim a atualizar alguns princípios, elevar a barra de exigência de como deve ser e como deve se portar um jogo de mundo aberto moderno. Afinal, Elden Ring, por exemplo, que é outra obra-prima e foi um fenômeno recente, claramente seguiu alguns passos do Breath of the Wild. Nos primeiros minutos do vídeo eu falo sobre como o Wii U foi um grande tropeço na história da Nintendo, mas anos depois o Nintendo Switch se tornou um fenômeno e já é um dos consoles mais vendidos da história. Nos primeiros minutos de vídeo eu falo que apesar de não ser nem de longe um jogo ruim, Skyward Sword desagradou muitos fãs de Zelda por algumas escolhas falhas de design, porém anos depois, Breath of the Wild não só se tornou um dos melhores jogos da franquia, como também um jogo que balançou a indústria e já se consolidou como um dos melhores jogos da história. Dito tudo isso, eu não acho que seria exagero dizer que o Nintendo Switch e o Zelda Breath of the Wild foram os dois principais pilares que salvaram a Nintendo e devolveu a ela os seus tempos de glória. Nutella 140 gramas, 9 Ê, Nutella, quero pra caralho, quer fazer propaganda? Agora mais fácil de servir. Não, o vídeo acabou. Eu tava tão imerso no bagulho que eu até... Eu não vi o tempo passar, apesar de passar 50 minutos. Mas é aquilo que eu já falei. Tudo que eu falei sobre Zelda, eu falei durante o vídeo. E falei... como pode dizer... No início dele, Zelda Breath of the Wild. É o melhor jogo que eu joguei, tá ligado? Dessa década, por assim dizer. E porra... É muito bom. É muito bom. E, tipo, eu muito queria fazer uma série de Zelda Breath of the Wild, mas... Queria fazer uma série só jogando Zelda Breath of the Wild, tá ligado? Coloquei o PC, falei, pô, vou fazer isso aí. Mas eu acho que foi um jogo tão especial pra mim. Foi um jogo tão importante, tão impactante pra mim, que eu preferi jogar no off. Obviamente eu tentei fazer uma live e eu percebi que, porra, não. Esse jogo tem que ser apreciado no meu time. A mesma coisa que Red Dead 2. Eu não vou gravar Red Dead 2 até eu zerar.
até eu fazer cada missão chata, até eu, sei lá, tô passeando com o cavalo e vem um velho pedir uma carona pra não sei na onde. Eu vou fazer essa side quest, tá ligado? Coisa que nunca ia acontecer se eu estivesse gravando, porque se estivesse gravando eu ia ter que fazer a mainline. E porra, eu quero me divertir com o jogo, eu quero experienciar o jogo. Então provavelmente, se eu fizer algum vídeo referente a Red Dead Redemption 2, tá ligado? Vai ser depois de eu ter zerado, eu ter gravado uma puta de uma gameplay, tipo, fazendo live, sei lá, de 13 horas jogando Red Dead, mas do meu jeito, tá ligado? E depois pegar os cortes das partes principais e tacar lá. Mas agora eu falo, hoje eu posso fazer uma série de Zelda Breath of the Wild, porque eu experienciei, eu vivenciei, eu saborei cada segundo de Zelda Breath of the Wild. Coisa que eu não vou ter tanto apego assim no Tears of Kingdom, porque não é, tipo, é o Zelda Breath of the Wild de 2, tá ligado? O Nico falou que é DLC, mas eu não sei, não joguei, então acho muito precipitado dizer isso. Mas eu acho que não é tão especial, não me pegou tanto assim o Tears of Kingdom, mas eu pretendo jogar e provavelmente vou fazer aí na live, tá ligado? Mas primeiro eu vou fazer, tentar trazer o Breath of the Wild e, porra, eu tô com 2 jogos pra zerar em live e eu não tô zerando, que é o Enigma do Medo e o Persona 3 Reload. E o Persona 3 Reload vai demorar pra caralho, porque ainda tô praticamente no início do game. Então, porra. Mas isso aí. Pô, bom vídeo do Bem das Ideias. Porra. Videozaço. Videozaço, tá? Do caralho esse vídeo.